Um abraço para você que se liga aqui na Itatiaia. Hoje é dia de conteúdo importante. Você, torcedor, sabe que desde o mês passado o Cruzeiro estava de férias, disputando a Vitória Cup, ainda não tinha feito nenhum jogo oficial no Mineirão, mas desde junho de 2025 há uma obrigatoriedade para que estádios que tenham capacidade de público acima de 20 mil torcedores usem o reconhecimento facial para a entrada e acesso dos torcedores. É por isso que a gente está aqui hoje. Vamos bater um papo com o diretor de marketing comercial do Cruzeiro, Marconi Barbosa, para tirar algumas dúvidas, esclarecer pontos importantes e falar sobre essa obrigatoriedade, né? O Cruzeiro vai estrear essa obrigatoriedade do reconhecimento facial agora contra o Grêmio, domingo, 8h30 da noite, jogo de público grande no Mineirão, previsão de 50 mil torcedores. Marconi, um abraço, satisfação falar com você, um tema importante para a gente debater aqui hoje. Oi, Pio, um abraço a você, a todos os amigos ligados na Itatiaia, em especial aí ao torcedor cruzeirense. Obrigado pelo espaço que está abrindo aqui para o clube para explicar um pouco mais para o torcedor dessa nova modalidade de acesso aos nossos jogos. É isso aí. Então, desde o dia 14 de junho, né, de 2025, há essa obrigatoriedade. Como eu disse, estádios que comportam mais de 20 mil torcedores têm que utilizar esse reconhecimento facial. Como é que o Cruzeiro está lidando com isso tudo, Marconi? Já há alguns dias tem um site específico para o torcedor acessar. Queria que você desse um panorama geral de como tem sido essa efetivação, né? Como é que o Cruzeiro tem feito essa implementação do reconhecimento facial para os seus jogos como mandante. Bom, a preparação para isso iniciou ainda em 2024. O Mineirão, já nos espaços exclusivos ali da Minas Arena, já iniciou o acesso aos jogos, né, via biometria facial. Então, desde outubro de 2024, a Minas Arena vem coletando os dados biométricos dos torcedores do Cruzeiro, e, obviamente, dos jogos que aconteceram ali no estádio, nesse período. E o cadastro da Minas Arena hoje já conta com quase 10 mil torcedores cadastrados dentro do sistema de biometria facial. Há 2 semanas a gente também antecipou esse programa, né, esse trabalho. A gente fez uma abertura já do cadastro dos dados biométricos a partir do site oficial do Cruzeiro, direcionando para o sistema da Minas Arena. E hoje a gente tem mais de 42 mil dados biométricos cadastrados exclusivamente do torcedor cruzeirense. Ou seja, o universo completo, especificamente para o jogo de domingo, nós estamos com mais de 50 mil torcedores, já 100% com os dados cadastrados e podendo já comprar os ingressos e acessar o site, acessar o jogo, né, de acordo com o setor do ingresso que ele adquiriu. Então tá, tem um site específico também para fazer esse cadastro, né? É suacara.cruzeiro.com.br, é isso? Exato, esse site é um subdomínio dentro do site do Cruzeiro, do ambiente do Cruzeiro, né? A gente criou esse domínio para facilitar a comunicação. A gente fez uma campanha bem massiva aí nos últimos dias, né, nas últimas semanas, direcionando o torcedor para o cadastramento. E a gente fez esse link suacara.cruzeiro.com.br, que é onde o torcedor consegue, independentemente se vai comprar ingresso ou não, se vai a um jogo do Cruzeiro ou não, mas ele já pode acessar o site e deixar o cadastro dele para quando, no momento que ele quiser fazer a compra dos ingressos, isso acontecer de forma natural. Agora, o estágio que nós estamos, todos os torcedores que estão acessando a plataforma de venda de ingressos, se ele tiver mais de 16 anos, ele tem que, obviamente, obrigatoriamente, cadastrar os dados biométricos da biometria facial. Os menores de 16 anos continuam com o sistema que sempre foi. Compra o ingresso e acessa o jogo via QR Code. Então tá aí, um detalhe importante, esse reconhecimento facial, ele está sendo cobrado de torcedores que tenham já acima de 18 anos, até acima de 16 anos. 16 né? anos, desculpa. 16 anos. Isso. Então, o torcedor que tem até 16 anos não precisa fazer o reconhecimento, a partir de 17 anos precisa fazer esse reconhecimento facial para ter acesso ao estádio. Aí, Marconi, são várias dúvidas que a gente tem visto surgindo nas redes sociais. Então tá lá, o torcedor fez o reconhecimento facial, adquiriu o ingresso, mas a gente sabe que dentro da política do plano de sócio 5 estrelas do Cruzeiro, tem categorias que ele compra o ingresso e tem mais 2 extras, tem um ingresso extra. Para essa pessoa que é o ingresso extra, também tem que fazer esse reconhecimento facial. E aí muita gente perguntando,
fazendo o reconhecimento facial do meu acompanhante ou dos meus acompanhantes, eles precisam estar junto comigo na hora da entrada ao estádio? A gente pode entrar separado, em horários distintos? Como é que vai funcionar isso? Não há necessidade da entrada ser junto, né? Cada torcedor, o torcedor que da modalidade que tem o direito de compra de um segundo ingresso ou um terceiro ingresso, desculpa, um segundo, isso, o segundo ou terceiro ingresso, são 2 ingressos, né? O dele e mais 2. Ele pode fazer a compra, direciona o link do ingresso que ele comprou para o torcedor que vai acessar o estádio, e esse torcedor faz o cadastro biométrico dele, desde que ele tenha mais de 16 anos, e ele pode acessar o estádio sem a necessidade de estar acompanhado com o sócio titular. E aí é pelo aplicativo mesmo do Cruzeiro que ele faz esse direcionamento, né? Ele vai enviar o ingresso para o contato dele, vai receber isso, ou seja, por WhatsApp ou e-mail, e a partir desse ingresso, com reconhecimento facial, ele vai ter acesso ao jogo. À medida que o torcedor recebe esse link, né, ele tem que fazer todo o processo de cadastramento, desde que ele tenha, ao fazer o cadastro, quando ele insere o CPF, se ele for menor de 16 anos, não vai exigir dele a obrigatoriedade do cadastramento dos dados biométricos. Ele sendo maior de 16 anos, obrigatoriamente, ele tem que fazer o cadastro dos dados biométricos para poder acessar o jogo. Então tá aí, ó, o torcedor do Cruzeiro, fique atento, já a partir dessa partida contra o Grêmio, do jogo da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, partida 8h30 da noite no Mineirão, já há essa necessidade, já há essa obrigatoriedade do acesso ser feito com o reconhecimento facial. Então você que vai ao jogo, você que está pensando em ir ao jogo, já comprou o ingresso ou vai comprar o seu ingresso, tem que fazer o reconhecimento facial, esse cadastramento da sua face, da biometria facial, para que você não tenha problema na hora da entrada no jogo desse final de semana e, claro, nos jogos sequenciais aí do Cruzeiro ao longo da temporada. E aí, Marconi, eu te pergunto, como é que está sendo o trabalho, o planejamento desse trabalho do Cruzeiro nas catracas do estádio? Vai ter gente para auxiliar, vão ter aqueles posso ajudar para auxiliar os torcedores que tiverem alguma dúvida? Como é que o Cruzeiro está pensando esse tipo de trabalho para o final de semana? Muito importante, Pio. Já prevendo aí, eu acho que o grande problema, a questão desse novo formato de acesso aos jogos, não é nem o trabalho de cadastramento, o trabalho da venda dos ingressos que estão ocorrendo nesse momento, mas o fator mais importante é a cultura do público ao acessar o jogo, né? O Mineirão está aí desde a reforma, né, reaberto em 2013, já 12 anos de operação, indo para o 13º ano de operação. E o torcedor está mais que habituado e acostumado a comprar o ingresso, acessar o estádio, e agora tem uma modalidade nova de acesso. Antes o acesso que um dia já foi de papel, agora é virtual, né? O acesso hoje é a face do torcedor, o rosto do torcedor é o ingresso. E esse trabalho de reaprendizado, né, de aprendizado, na verdade, vai ser muito importante. Então, o comportamento do torcedor, a maneira como ele acessa o jogo é que mudou. E por causa disso, a gente já aumentou consideravelmente o número de orientadores de público na esplanada do estádio, um reforço no policiamento também, nos portões, para evitar tumultos e confusões, um reforço na equipe de segurança também. Vamos ter pontos de apoio espalhados pela esplanada e nos portões para aquele torcedor que ainda não cadastrou a biometria, que está com alguma dificuldade de cadastro da biometria, ou que está em dúvida se a biometria dele foi cadastrada ou não. Então a gente está realmente se cercando de várias formas aí, porque a gente entende que realmente esse primeiro jogo vai ser um jogo, um teste valendo, na verdade, né? Um momento de muita novidade para nós que estamos na operação, mas ainda mais novidade para o torcedor, que pela primeira vez vai acessar o estádio. Então a gente já prevendo essas dúvidas que vão acontecer, a gente já está criando um plano de ação bem robusto para minimizar aí os problemas e dar muita tranquilidade para o torcedor adentrar o estádio. Os dados da Minas Arena que já foram coletados e do Cruzeiro, né, esses dados eles são dados únicos ou são sistemas diferentes? Como é que tem sido isso?
Não, o sistema é único. O sistema é operado 100% pela Minas Arena. O Cruzeiro, de forma didática, né, o Cruzeiro contratou o sistema operacional da Minas Arena para poder executar esse serviço, né, embora o Cruzeiro seja responsável por todo esse trabalho. O Cruzeiro contratou a Minas Arena, né, a parte de tecnologia da Minas Arena para fazer essa entrega. Então, hoje, todos esses dados eles estão em um banco de dados único, né? Embora a Minas Arena começou a fazer esse processo de cadastramento quando o Cruzeiro abriu a campanha, mesmo aqui no site suacara.cruzeiro.com.br, quando o torcedor clica para efetivamente realizar o cadastro, esse cadastro é feito, né, 100% dentro do ambiente da Minas Arena, mas com todas as regras aí da Lei Geral de Proteção de Dados também, com tudo isso muito bem articulado e estruturado por Cruzeiro e Minas Arena. Isso é importante, a gente sabe o quanto essa proteção de dados, né, na internet, esses dados digitais, eles são fundamentais. E aí tem também uma questão super importante também, Marconi, é que durante essa semana, a Minas Arena está fazendo um mutirão, né? Quem quiser ir ao estádio, ao Mineirão, para fazer esse cadastramento, tem um horário para que isso aconteça. Queria que você falasse um pouquinho disso também. Nós estruturamos aqui junto com o Mineirão, com a Minas Arena, uma série de canais de atendimento, né, de forma virtual, através do site do próprio Cruzeiro ou do site do Mineirão, cruzeiro.com.br, mineirão.com.br. Ali o torcedor que acessar o site, ele vai conseguir encontrar lá todos os canais de contato e comunicação com o Cruzeiro e com a Minas Arena para esclarecer dúvidas da coleta desses dados biométricos. E, além disso, a Minas Arena instaurou um posto avançado de atendimento presencial no próprio estádio, para que o torcedor que não tiver com muita dificuldade de fazer esse cadastro em casa, por algum motivo não está conseguindo completar o cadastro, ele pode ir até o Mineirão no horário comercial e fazer esse cadastro de forma presencial. Mas os números que a gente tem acompanhado aqui, Pio, eles são números bastante expressivos, né? Nós já temos mais de 50 mil torcedores com o cadastro realizado, né? Óbvio que nós podemos sim ter problemas com um torcedor ou outro que não conseguiu efetivar o cadastro, concluir o cadastro, mas nesse universo de mais de 50 mil já aptos, né, que conseguiram realizar, direciona para a gente que o sistema está sim operacional, tem respondido a contento e está funcionando. E os casos que estão surgindo como problema, né, eles estão sendo tratados como exceção e na medida de urgência, né, que eles necessitam. É isso, então, super importante os esclarecimentos aqui por parte do Cruzeiro com o Marconi Barbosa, que é o diretor de marketing comercial. É uma nova forma do torcedor acessar o estádio, ele relatou muito bem. Já teve a época do ingresso de papel, teve aquele ingresso que era destacado, que colocava na catraca. Você aí que acompanha o Mineirão há mais tempo, eu não vou ficar falando não, senão eu vou revelar a minha idade aqui, né? Isso aí já é um pouquinho complicado. Brincadeiras à parte, mas é um assunto super importante. Hoje, o reconhecimento facial é a entrada do torcedor no estádio, é preciso fazer esse cadastro biométrico, então você, como eu disse, que está pensando em ir ao jogo, você que frequenta todos os jogos do Cruzeiro, fique atento, acesse o site do clube, busque a informação para fazer esse cadastro biométrico, para que você não tenha problema de acessar o estádio na hora do jogo. E é a velha recomendação, né, Marconi? Quanto antes o torcedor puder entrar no estádio, principalmente com uma ferramenta nova, é o ideal, até para que não haja o gargalo e o torcedor não perca nenhum minuto do espetáculo, nenhum minuto desse jogo importante, não só desse final de semana, mas até a sequência da temporada. Para esse jogo, né, a gente já está preparado, fizemos um planejamento extra, a previsão inicial de presença de público estava na casa dos 50 mil torcedores, e isso nos obriga já a abrir o estádio com 3 horas de antecedência, então a gente vai ter muito tempo aí para o torcedor poder chegar com calma no estádio, chegar cedo, acessar o estádio, são 3 horas até a hora do jogo, a gente sabe que os 15 minutos que antecedem ao jogo são os minutos, né? É o momento de maior turbulência, de maior fluxo, então, torcedor que puder privilegiar e de chegar um pouco mais cedo, né, de 30 minutos acima, ele vai conseguir acessar o estádio com tranquilidade, com facilidade para esclarecer suas dúvidas. Em relação à comercialização dos ingressos para essa partida, a gente já está chegando agora, nesse momento, a 26 mil ingressos comercializados,
já estamos com o setor amarelo superior esgotado, com o roxo inferior esgotado. Então, a venda dos ingressos ela está acontecendo de forma muito tranquila, né? A gente tinha uma expectativa de a venda ser um pouco maior do que está acontecendo até o momento. Eu acho que isso passa muito pela novidade, né? O torcedor ainda se habituando, procurando entender como vai funcionar, como é o processo de compra, como é o processo de transferência dos ingressos, mas a gente está muito tranquilo, né, para fazer um grande evento, realizar um grande evento. Hoje, tradicionalmente, os jogos do Cruzeiro e Grêmio, eles têm uma média histórica de 50 mil torcedores, de 30 mil torcedores. A gente já está se aproximando dessa média histórica, que são os jogos de Cruzeiro e Grêmio, principalmente no Campeonato Brasileiro. Os jogos recentes aí, que tiveram um público maior do que esse, de 30 mil torcedores, foram os jogos de 2016 e 2017 na Copa do Brasil. Nós tivemos 50 mil torcedores, e um jogo do Campeonato Brasileiro de 2013, que tivemos 56 mil torcedores. Então, pelo que a gente tem acompanhado aqui, a venda ela está transcorrendo num percurso normal, embora a nossa expectativa realmente fosse um pouco maior, né? A gente já deveria estar um pouco mais do que esses 26 mil torcedores, 25, 26 mil torcedores que nós estamos atingindo agora, mas eu acredito muito que até o final da semana, né, no domingo, a gente vai ter um Mineirão com casa cheia, com o torcedor incentivando o Cruzeiro, apoiando e empurrando a gente para mais uma vitória, que é muito importante para o clube nesse Campeonato Brasileiro. É isso aí, então a importância de se fazer esse reconhecimento facial do seu cadastro, para você também não deixar de ir aos jogos, como o Marconi está dizendo sobre a venda de ingressos. Para a gente finalizar, Marconi, um ponto também importante, que isso vai ajudar o clube e ajudar o torcedor, que querendo ou não é uma forma também de combater o cambismo, né? Fica mais difícil para o cambista trabalhar e fazer esse tipo de comercialização de ingresso, como a gente tem visto aí ainda acontecer no futebol. Sim, a biometria facial ela trouxe vários benefícios para o ambiente do estádio, né? O principal deles é a questão da segurança. O segundo é o torcedor ter a certeza que está comprando um ingresso que não é um ingresso duplicado, que não é um ingresso falsificado, que realmente ele só consegue inserir os dados cadastrais dele em um link que efetivamente está válido. Então, se de alguma forma ele compra um ingresso que não seja nos canais oficiais, e na hora que ele for cadastrar o link, os dados dele, já naquele momento, se o ingresso dele for duplicado, falsificado, roubado, enfim, tiver qualquer tipo de problema no ingresso, ele não vai conseguir fazer a inserção desses dados. Isso traz uma segurança maior para o negócio. Esse regramento da biometria facial, ele trouxe uma questão que está deixando também os nossos sócios um pouco angustiados, porque o programa de sócio ele tem uma regra de que o benefício é pessoal e intransferível. E o Cruzeiro, até o último jogo, né, ele não fazia essa cobrança da personalização do ingresso, né, da personalização desse benefício, porque era muito difícil fazer esse confronto na catraca, e acabava que o torcedor, o mesmo sócio, né, ele passava esse benefício dele adiante. Hoje, com a obrigação do cadastro do ingresso com o CPF e a biometria do sócio diretamente, né, acaba que ele não consegue transferir esse benefício para um terceiro. Ele consegue transferir, se ele pode comprar o segundo ingresso ou o terceiro ingresso, como eu falei, ele pode transferir esse ingresso para um terceiro. Mas o benefício dele, que ele compra com o benefício de sócio, ele não consegue passar esse benefício adiante, e isso está dando gerando algumas discussões, alguns desconfortos. Nós estamos analisando o real impacto disso para verificar se há necessidade de uma ação mais efetiva nossa. Mas, por enquanto, o que é a regra do benefício pessoal intransferível, com essa biometria facial, que é obrigatória por lei, né, pela Lei Geral do Esporte, acaba que trouxe esse contratempo, esse transtorno aí para o nosso grupo de sócios.
Então tá certo, as explicações do Marconi Barbosa, diretor de marketing e comercial do Cruzeiro, assunto super importante. A partir do final de semana do jogo contra o Grêmio, o torcedor cruzeirense vai ser obrigado a usar o reconhecimento facial, o reconhecimento da biometria facial para ter acesso ao estádio. Se tiver menos de 16 anos, não tem essa necessidade. Assim que o torcedor completar 17 anos, aí sim vai ter que fazer esse cadastro para ter essa exigência de acesso ao estádio. Marconi, muito obrigado pelos esclarecimentos, sempre importante a Itatiaia prestando serviço aqui para mostrar ao torcedor sobre essa situação importante do reconhecimento facial. Quer fazer alguma reconsideração? Quer considerar alguma coisa que também você julgue importante, Marconi, dentro de todo esse processo que a gente já abordou aqui? Só agradecer pelo espaço que a Itatiaia abre para o Cruzeiro para tratar desse tema, né? Um tema extremamente importante, como eu disse no começo, é uma mudança de cultura e o cruzeirense precisa se acostumar a ela, né? Reforçar que essa mudança ela não é um desejo do Cruzeiro, né? É uma obrigação, uma obrigatoriedade por lei, mas eu tenho certeza que no momento em que todos nós aí, tanto nós da parte de organização, quanto o torcedor e quanto o usuário, estivermos habituados a esse novo cenário, né? Tenho certeza que esse é um cenário que vai trazer benefícios para todos, mais segurança, mais tranquilidade, mais conformidade para todos que estão no estádio, né? Obrigado pelo espaço mais uma vez. Estamos à disposição aqui para prestar outros esclarecimentos acerca desse tema. E só para finalizar, né, pedir ao torcedor que aquele que esteja, que acompanhou essa nossa entrevista, né, que possa divulgar essas informações que ele absorveu daqui para quanto mais pessoas, quanto mais torcedores estiverem sabendo como é essa nova modalidade, esse novo formato de acesso ao jogo, né, melhor. É isso aí, muito obrigado, Marconi, nós agradecemos. Você está falando sobre o compartilhamento, esse vídeo também vai para o YouTube, então tem o botãozinho de compartilhar. Você que também ainda não curtiu, deixa o joinha, compartilhe o vídeo, repasse para frente, porque a prestação de serviço Cruzeiro, a partir desse dia 13 de julho, vai exigir o reconhecimento facial, não por conta do clube exclusivamente, mas por questões legais, como disse o Marconi Barbosa. Um abraço para todo mundo, nós agradecemos e voltamos em breve com mais notícias do Cruzeiro que você acompanha sempre aqui na Itatiaia. Tchau, tchau.